Este programa é livre para todos os públicos. Olá, meus irmãos. Estamos aqui então retornando com mais um programa em que nós estudamos a história da igreja. Essa nossa história da igreja mãe, que até o século IV foi perseguida. Todo o tempo perseguição. E quando veio a paz, a igreja se tornou igreja oficial, recebeu uma porção de regalias, inclusive o Dia do Senhor, dado por Constantino. Mas exatamente na hora em que veio a liberdade religiosa, começaram também os problemas. Na última vez já estudamos o cisma donatista. Hoje nós vamos nos ocupar com a heresia ariana. O que é a heresia ariana? Tudo começa com a pregação do padre Ário. O padre Ário era uma destas vocações adultas. Ele foi ordenado padre aos 57 anos de idade. Era natural de Alexandria e lá ele tornou-se famoso como pregador. Era um homem esbelto, magro, alto, de boa locução, falava muito bem e ele era admirado por todos. Onde ele ia pregar, as igrejas lotavam. E quando ele marcava algum retiro, então mais gente ainda. Ele se empolgou com a pregação e dentro da sua pregação, aos poucos ele começou a ter falhas, problemas sérios. E foi o bispo Dom Alexandre de Alexandria que pessoalmente descobriu. Realmente, o padre Ário, na empolgação, ele falava assim: o Pai é eterno, mas o Filho, que veio depois do Pai, não é eterno. Não começou, ele começou a existir. Foi então que o Dom Alexandre chamou a atenção, disse: mas se esse filho começou a existir, então ele não é Deus. Porque Deus, para ser Deus, tem que ser eterno. Você precisa mudar esse posicionamento. E o padre Ário, não. Ele partia da cronologia, do dado cronológico, o pai, depois vem o filho, para a ontológica, pai e filho, pai anterior ao filho. E se o filho é anterior, ele não pode ser eterno. Se não é eterno, não é Deus. Com essas palavras, Dom Alexandre proibiu ele de falar em público. Não deixou mais ele celebrar missa. E o padre Ário fugiu da Alexandria. Foi para o Oriente encontrar-se com seus ex-alunos, onde havia alguns já famosos a essas alturas. Então lá estavam já alguns que eram bem famosos no tempo em que ele foi condenado. Lá ele foi encontrar os seus ex-alunos, ex-colegas, alguns já bispos. Por exemplo, Eusébio de Cesareia já era bispo. Eusébio de Nicomédia já era bispo. Ele foi lá buscar abrigo diante deles. O que ele disse? Eu sou condenado pelo que eu prego. Eu prego que o Pai é eterno e prego que o Filho veio posterior ao Pai. E por isso eles estão me condenando. E Dom Eusébio de Cesareia não percebeu que ele estava aí realmente num jogo de palavras, mas incorrendo num erro muito grave. Ora, Dom Alexandre apelou para Roma. Falou com Dom Silvestre, que era o Papa da época, Papa Silvestre. E nisto também Constantino ficou sabendo. E ao lado de Constantino trabalhava um bispo, Ócio de Córdoba, que era o secretário particular de Constantino. E ele percebeu que realmente havia ali um erro grave. Foi então ao encontro de Ário
para ouvir uma explicação. E Ário não mudou de posição. Disse, esta é a verdade, o Filho vem depois do Pai, então não pode ser eterno. Com isso, foi convocado o Concílio de Niceia. Um concílio para resolver um problema destes, porque estava aí em questão a sua própria Santíssima Trindade. Então, no Concílio de Niceia, o concílio foi escolhido, o lugar foi escolhido estrategicamente, à beira do mar. Portanto, todos os bispos que ficavam ao longo do mar, tanto na África como na Europa, como no Oriente Médio, todos podiam se deslocar através de navio de barcos. E o Império Romano tinha naquele tempo o cursus publicum. Esse cursus publicum era o correio. Na verdade, era o correio. E esse correio podia então transportar os bispos, com autorização especial de Constantino e de Ócio de Córdoba. Então foram para lá muitos bispos, em torno, em momentos mais fortes, acima de 100 bispos, reunidos em Niceia. Na sessão de abertura, lá estava Ócio de Córdoba, em nome de Constantino. Estavam lá também 2 representantes do Papa. Papa Silvestre tinha enviado 2 presbíteros como representantes oficiais do bispo de Roma, tanto que nas atas eles assinam em primeiro lugar, eles são os primeiros que assinam, então mostrando que havia já ali a palavra do bispo de Roma, absolutamente importante, 2 representantes. E lá no Concílio de Niceia foi apresentada a fórmula que poderia superar todo o problema. Qual é a fórmula? Homoousios tu patri. Isto é, consubstancial ao Pai. O Filho é consubstancial ao Pai. Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, consubstancial ao Pai. Ora, se ele é consubstancial, ele é gerado, não criado, mas consubstancial, eternamente gerado pelo Pai. Eternamente gerado pelo Pai. Ora, essa fórmula realmente superava todo o problema, porque o Filho é eternamente gerado, é, portanto, eterno como o Pai. Era só assinar agora a fórmula Homoousios tu patri, que é aquela fórmula que entrou no credo niceno, depois no credo niceno constantinopolitano. Ora, todos aceitam esta fórmula tranquilamente. Parece superado a questão do arianismo. Entretanto, 5 bispos não aceitam a fórmula, não assinam. E eles, então, seriam expulsos de suas sedes e iriam para o exílio. Com esta ameaça, feita por Ócio de Córdoba, provavelmente em nome de Constantino, 3 deles recuam e dizem, não, então nós assinamos a fórmula também. Ficaram apenas 2 que não assinaram a fórmula. E eram 2 da África, justamente do Egito. Os que já tinham trazido o problema desde o tempo em que Ário ainda estava na Alexandria. 2 não aceitaram. Eles, então, naturalmente, foram para o exílio. Os 2 exilados, os outros 3 assinaram, assim, na última hora. Então, concluiu-se aquele concílio de Niceia, no ano 325, com um grande jantar dado por Constantino. Muita gente depois criticou que eles estavam lá a serviço de Constantino, que ele deu o jantar, porque a fórmula que o Ócio de Córdoba tinha apresentado foi aceita, enfim. Mas, de qualquer forma, terminou assim, ostensivamente, como um concílio que teria superado um problema muito, muito sério. Acontece que não estava superado. Os 2 bispos do exílio,
eles continuaram escrevendo, especialmente para os 3 que assinaram na última hora só para evitar o exílio. E entre eles estava Eusébio de Nicomédia de Constantinopla. E ao mesmo tempo estava ali também Eusébio de Cesareia, grande historiador, portanto homens de grande influência na igreja. E eles começaram a minar toda a parte. E passou-se assim praticamente um século inteiro, mais uma vez, em discussão. Tanto é que os filhos de Constantino, praticamente todos eles aceitando uma espécie de consubstancialidade, pai e filho, e praticamente arianos, a ponto de que somente em 381, quando então já era Teodósio o imperador romano, e já em 381 foi feito o segundo concílio ecumênico, o primeiro concílio de Constantinopla, e lá se retomou toda a questão do credo, especialmente esta consubstancialidade do Pai e do Filho, e se acrescentou também o Espírito Santo. Consubstancial ao Pai, ao Filho, é o Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho. Então, ali em Constantinopla, no concílio de Constantinopla I, foi então aprovado o credo definitivo, que passou a ser chamado de credo niceno-constantinopolitano, porque ele começou a ser definido em Niceia em 325 e foi agora oficialmente decretado em 381. Nesse 381, também por Teodósio, a religião cristã, o cristianismo, foi declarado religião oficial do Estado. A partir dali, o Império Romano é cristão, segue o cristianismo, segue o calendário cristão e também o domingo dos cristãos. E assim nós concluímos esta fase com a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.